estudantes da primeira série. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e a gente vai falar sobre as práticas corporais de aventura, dando ênfase a uma delas que, no caso, será a escalada. A gente pode verificar aqui na imagem, né, que são duas pessoas realizando a escalada. Né, eles estão utilizando equipamentos, estão utilizando cordas, né, equipamentos de segurança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa escalada e para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho sobre essa prática corporal de aventura. Qual é o objetivo então da nossa aula? O objetivo é que vocês consigam identificar o conceito e reconhecer também a história da escalada, compreender também a influência da mídia, da ciência e da indústria cultural nas práticas corporais de aventura, tá? E algumas reflexões para vocês irem respondendo no decorrer da nossa aula. Então vamos lá. Primeira, você sabe como que a escalada surgiu? Você sabe como que ela apareceu? Existe alguma categoria, modalidade dentro da escalada? Existe isso ou não? Escalar é simplesmente ir lá e subir a montanha, professora. O que vocês acham? E vocês aí, já fizeram isso alguma vez? Vocês já praticaram a escalada alguma vez? Se prepararam, combinaram com os amigos ou com a família e foram, olha, vamos subir aquele morro, né? Vamos subir aquela montanha. E aí, você já fez isso? Vamos lá. Então vamos definir primeiro o que é a escalada para você saber responder se você já fez ou não. Então a escalada é subir uma parede vertical, que podem ser blocos, que são chamados de boulders, falésias ou paredões de rochas, gelo ou montanhas. Então, se você já subiu qualquer um desses locais, você já realizou uma escalada, né? Então, aqui tá um exemplo de uma pessoa escalando, né, um paredão bem alto, né, que você pode ver as árvores lá embaixo. E ele está realizando uma escalada, uma parede vertical, como é a própria definição. Falando um pouquinho sobre a história, bem brevemente sobre a história. Então, a escalada ela surgiu do montanhismo. O montanhismo ele veio do Mont Blanc, da conquista do Mont Blanc. Né? Então, o que foi a conquista do Mont Blanc de uma maneira bem rápida para vocês entenderem? Então, eram duas pessoas que queriam, eles achavam antes que subir no cume do Mont Blanc, eles veriam deuses, tinham uma questão religiosa por trás disso. E aí eles fizeram algumas apostas para ver quem conseguia subir e daí eles conseguiram atingir o cume do Mont Blanc, tá? Então, a partir daí, do montanhismo veio a escalada, tá? Nas Olimpíadas de 1992, ela teve presente, olha que legal, só que era como demonstração, lá em Barcelona. Então, não era competitivo, foi mais como demonstração, né? Competiam, mas foi uma demonstração. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não virou olímpico, porque se tivesse virado ele estaria presente até hoje, tá? Então, lá em 92 teve como demonstração. E a gente chega no primeiro exercício. Quais modalidades de escalada você conhece ou já ouviu falar? Vocês já ouviram falar em alguma modalidade de escalada? Algum tipo de escalada ou não? Tá? E se você já ouviu falar, qual que você conhece? Nós já voltamos.
Retornamos. E aí? Conhecem ou já ouviram falar alguma modalidade da escalada? Vamos ver isso aí, a resposta? Então vamos lá. Na escalada existem modalidades e elas são divididas. E a gente vai ver quais são essas divisões, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas para que vocês consigam entender. E quando vocês visualizarem, vocês falem, ah, essa é, por exemplo, a Big Wall, né? Ou essa é a tradicional. Tá? Isso que é importante, vocês fixarem o conteúdo. Tem que fazer sentido para vocês. Quando eu vejo um morro na minha cidade, eu olho e penso, se eu escalar aquele morro, vai ser que tipo de escalada? Tá? Vamos lá. Então a gente tem a tradicional, a escalada boulder, a big wall, a gelo e a indoor. A gente vai falar sobre cada uma delas. Então vamos falar primeiro sobre a tradicional. Então na tradicional, ela se caracteriza pelos pontos de segurança fixados na parede. Então alguém foi lá e fixou também esses pontos de segurança, né? E eles utilizam o quê? Essas reentrâncias também, muitas vezes da rocha, apoiando mãos e pés para chegar ao cume. A corda só é utilizada como proteção em uma queda. Então vamos lá. Ele utiliza essas reentrâncias. O que são as reentrâncias? São esses vãos aqui, ó, né? Ou as deformidades ali que a pedra, as depressões que as pedras ou que ele estiver escalando tem, e ele se apropria disso para escalar, para subir, tá? Então essa é a tradicional. A corda, ela é utilizada, porém, uma proteção de uma queda. Se ele cair, ele tem a corda de segurança ali, tá? A escalada boulder é a escalada em rocha, sem equipamento. Não mais que 6 metros de altura. Então essa rocha ela não tem mais que 6 metros de altura, tá? Não utiliza cordas e a segurança é feita por colchões e um segurança de corpo. Aqui dá pra gente ver só a mão aqui, ó, de uma pessoa que é esse segurança de corpo. Essa escalada boulder ela é bem interessante, principalmente para as crianças. Por quê? Porque não é muito alto e se ela cair, tem ali a pessoa para segurar e também tem os colchões que ficam em volta dessa rocha como proteção. Tá? Então, para quem está iniciando, por exemplo, na escalada, bem legal, principalmente para as crianças, para elas poderem ver como é que funciona, conhecerem, né? E aí partir para uma outra dificuldade maior. A escalada Big Wall, essa escalada é mais para profissionais, tá? É escalar em grandes paredes rochosas, acima de 600 metros. Pense, 600 metros para cima. Normalmente é necessário mais que um dia para a conclusão. Aí vocês me perguntam, professora, mas se eles têm vamos supor que ele está aqui, né? Ele está nessa parte aqui dessa Big Wall e ele vai ter que dormir. O que acontece? Existem, né, todos os aparelhos, aparatos para que ele monte ali o lugar para ele dormir, né? Como se fosse um triângulo, assim, uma rede em que ele encaixa nas paredes rochosas ali e ele dorme ali para continuar a escalada no outro dia. Tá? Bem interessante. Se pesquisarem, vocês vão encontrar lá. Procura lá, escalada Big Wall, vocês vão ver bastante coisa interessante sobre ela. Tá? Fica aí a dica para vocês. Bem legal. Escalada no gelo é subir uma parede de água gelada com uma cascata de gelo. Então aqui, como vocês podem ver, ó, ele está escalando, tá? A escalada no gelo, o próprio nome já diz, né, o que é. Então ele está escalando e subindo. Por ser muito escorregadio também, ele utiliza essa espécie de picareta, né? Os pés também, né? Tem a bota ali, o calçado que ele utiliza, ele é próprio para esse tipo de escalada, por conta de ser muito escorregadio. Então ela tem que fixar nessa parede aí gelada, né? Congelada, para poder atingir lá o cume também. E a gente chega no nosso segundo exercício. O que é o segundo exercício? Produza em seu caderno o que você entendeu, né? O que você compreendeu sobre a escalada Big Wall e a escalada tradicional. O que é uma e o que é a outra. Nós já voltamos.
Retornando, então, escalada Big Wall e a tradicional, se vocês colocaram que a Big Wall acima de 600 metros, ou é uma altura muito grande, né, uma altura enorme, em que eles podem dormir, por exemplo, não é concluída em um dia, né, a tradicional, que eles usam reentrâncias para subir, tudo certo, tá? Continuando. Aí a gente tem a escalada indoor. O que é a escalada indoor? Então ela é realizada em ginásios de escalada com muros de madeira e garras artificiais de resina. Então olha lá, vamos colocar isso, vamos fazer isso, né, tentar fazer sentido para vocês, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um ginásio nessa imagem, tá? Com muros de madeira, então por trás desse tecido, é uma espécie de tecido, é madeira, tá? Ele é montado, então assim, tá? Então ele é montado dessa forma e daí ele tem essas garras artificiais, que são todos esses pontinhos coloridos que vocês veem na imagem, são as garras artificiais. Elas são feitas de resina. Quando você compra pedacinhos, você pode comprar 15 pedacinhos, o menor, maior. É como se fosse numa rocha mesmo, porque a gente não tem pedaços iguais, né? Eles são diferentes. E o que é interessante? O legal é que assim, alguém foi lá e fez a primeira via, né, que a gente chama. Aí tem as vias que tem a dificuldade mais fácil e tem as que são mais difíceis, o nível mais tranquilo e o nível mais avançado. E aí você escolhe qual via que você quer. Por exemplo, você vai a primeira vez fazer a escalada, você vai tentar subir na via mais fácil, né, do que fazer a difícil. Então, é bem interessante. Essas fitinhas são as que mostram o caminho que eu tenho que seguir para essa via mais fácil ou essa via mais difícil, tá? Como que surgiu? Surgiu na década de 70, no inverno ucraniano, então um inverno muito rigoroso. E as pessoas queriam fazer montanhismo. Quem gosta, se pudesse, faria a vida inteira, só subir montanha. E aí eles queriam praticar, queriam treinar, e eles pensaram nessa ideia e deu super certo. E a gente encontra em vários locais aí, aqui do nosso país também, a gente encontra vários lugares em que tem esse muro de escalada, tá? Aí dentro da escalada indoor, então a gente tem a modalidade indoor, e dentro da escalada indoor a gente tem algumas modalidades. Então a gente pensa nas que a gente falou, e agora dentro da indoor a gente vai ramificar ela nas suas modalidades, tá? Então tem a boulder, que a gente já viu a escalada boulder, e essa é a modalidade boulder dentro da escalada indoor, tá? São paredes inclinadas que não passam de 4 metros, sem equipamentos e com um colchão em caso de queda. Então não tem equipamento e tem esse colchão aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, dá pra ver bem na imagem, ó. É um colchão e uma pessoa que fica ali cuidando da segurança, porque se cair ela tenta ajudar, né, diminuir a queda, tá? Facilitar essa queda. Então essa escalada também é realizada de forma indoor, tá? Tô aprendendo, quero ver como é que faz. Então vai nesse local que vai fazer essa modalidade boulder também. Dentro da escalada indoor a gente também tem a modalidade dificuldade. O que é a modalidade dificuldade? Lembra que eu falei que você pode escolher a via? E dentro dessa via ela pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, a modalidade de dificuldade pode chegar até 20 metros de altura e o objetivo é completar uma via específica de agarras. Então, é utilizada a via mais difícil. E dentro dessa via você tem que chegar no ponto principal lá, que é o objetivo, né, da sua escalada. E também tem a modalidade velocidade, também tudo isso dentro do indoor. Então, na modalidade velocidade, o objetivo é chegar ao topo o mais rápido possível. O caminho é igual para todos. Então, vamos lá. Olha só, vocês podem verificar aqui na imagem, ó, junto comigo. A gente tem 4 atletas, tá? Vocês podem ver que eles estão com a numeração nas costas ali. Identifiquem. E os 4 caminhos são exatamente iguais. Ó, são 4 caminhos iguais. Como que funciona? Eles ficam lá embaixo, não dá para ver aqui, mas eles ficam lá embaixo no chão. A hora que dá o sinal, eles sobem, né? Que a gente pode verificar que o de rosa é o primeiro. E qual é o objetivo? É escalar o mais rápido possível. Lá em cima vai ter uma espécie de um botão em que ele vai bater, a hora que ele chegar ele bate, e aí ele vai ser o primeiro, o segundo e assim por diante, tá? Então essa modalidade de velocidade dentro da escalada indoor e competitiva também, tá? Então existem competições
em que são utilizados esse formato aqui. Tá? Ver quem sobe mais rápido aquela via que é igual para todos. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Realize um desenho que represente a escalada tradicional e outro que represente a escalada esportiva. Compartilhe com os seus colegas. Então você vai realizar um exemplo que vai retratar o que seria uma escalada tradicional e o que seria uma escalada esportiva. Vamos pensar assim, tradicional é quando eu subo lá, utilizando as rochas. E o que seria uma escalada esportiva? Quando a gente fala escalada esportiva, o que eu estou querendo dizer? Que ela tem uma certa competição. Lembra que a gente viu esse último aí, dentro do indoor? Então, o que seria isso? Tenta escrever lá com as suas palavras e compartilhar também com os seus colegas. Já voltamos. Retornamos. Então vocês podem ter colocado o desenho lá dele subindo em competição e o outro lá subindo como forma de lazer, né? O momento em que ele está no momento, né, para aproveitar, entretenimento e tudo mais, tá? E o que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós vimos dentro da escalada as suas modalidades, a sua definição, a história, vimos sobre a escalada tradicional, boulder, big wall, gelo e indoor. Nós falamos sobre todos esses itens aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais como funciona a escalada esportiva, tá nesse link, é só clicar para conhecer um pouquinho mais, tá? Então fica aí a dica para vocês. Se quiserem ver outros tipos de escaladas também, né, é só pesquisar ali, você já conhece agora todas, é só fazer uma busca mais específica do que vocês, qual é o interesse maior de vocês. Aqui as nossas referências. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes. Muito obrigada também, professores. Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima. Tchau, tchau.